Eu vou falar do material que eu ainda tenho. Trouxe muitas coisas, mas estou ministrando desde sexta-feira. Mas no meu site, pastorataniateresa.com, tem uma loja virtual que tem todo o meu material. Mas aqui ainda temos alguns DVDs, entre eles Família Projeto de Deus. É um tempo em que nós temos que mostrar para o mundo como Deus quer a família, o que Deus estabeleceu na palavra dele sobre a família. Tempos em que a nossa voz tem que ser maior, mais alta e melhor som do que a voz do inferno que diz que a família está falida. E nós precisamos aprender na palavra de Deus o papel de cada um, esposo, esposa, filhos. Sobre aborto, eu escutei o pastor Jorge contando aqui que houve um suicídio. Eu quero dizer para você que em todo suicídio há um ingrediente espiritual, há um espírito de morte. A depressão, ela pode ser pelo corpo, hormônios são reduzidos e há tristeza e você precisa de um médico para melhorar o seu bom humor. A depressão pode ser da alma, ela pode vir por causa de uma tristeza profunda, perda de um casamento, destruição de um negócio, de uma família inteira. E a depressão pode vir por ação de espíritos de morte, causas espirituais. Na depressão emocional, que nós chamamos de depressão reativa, e na depressão química, que é biológica, há um desejo de morrer, há uma vontade de morrer. Como Elias entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. Não aguento mais, eu quero morrer. Mas não há o suicídio. Quando há o suicídio, há um ingrediente espiritual. E uma das causas desse ingrediente espiritual nesta nação é o aborto. Se você tem dúvida, existe uma nação em que o aborto é livre. No Japão, por exemplo. A mulher chega no médico e ela está gestante, e o médico pergunta, você quer gestar ou quer abortar? E ela pode abortar até o fim da gravidez, porque é livre. E é o país onde mais tem suicídio no mundo. Então, há uma resposta espiritual para o suicídio, e nós temos visto isso acontecer muito no meio do povo de Deus. Testemunho é a minha história, você vai ter flashes da minha história só, porque Deus me deu uma palavra específica para esta manhã, mas tem ali testemunho com a história da menina que saiu do lixo, se tornou uma juíza, não ganha 40 mil, mas eu recebo a palavra profética, profetizo que todos nós teremos salários dignos, né? Mas que é levada por Deus a todos os lugares do mundo para ministrar a palavra de Deus, do lugar da desonra para o lugar da dupla honra, do lugar do abuso sexual para o lugar de cuidar de famílias, de cuidar de pessoas, do lugar da humilhação para o lugar da provisão. É Deus que faz isso. Tem um material muito interessante que eu constituí num livro, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Queridos, heranças espirituais são reais. Muitas pessoas não querem dar o nome de maldição, porque acham ruim esse nome. Então eu coloquei o nome mais bonitinho, heranças espirituais. Mas no fundo é a mesma coisa. Nós não podemos apagar, desmontar a lei de Deus. E lá na lei de Deus está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E maldição não é ação do diabo, como muita gente pensa. Maldição é ação de Deus. Você vai ver Deus falando para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo, e Caim mata Abel. E depois que Caim mata Abel, não dominou a sua ira e matou o seu irmão. Deus chega para Caim e diz, cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Caim fala, eu vou dar conta do meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? E Deus responde para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. És maldito, é Deus que amaldiçoa Caim. Você vai ver o texto que Deus separou para hoje. Ele diz que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele, o Senhor,
não viesse ferir a terra com maldição. Então, maldição é um ato de Deus. Maldição não é um ato do diabo, como muita gente pensa. E outra coisa, quando acabará? Só no final dos tempos. Em Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, é que diz que lá no céu não haverá maldição. Haverá é tempo futuro do verbo. No tempo presente, o que nós temos visto, e contra fatos não tem argumento, é que famílias e famílias e famílias têm pago um preço altíssimo por causa dessa visitação de iniquidade. Mas tudo isso pode ser resolvido na cruz. Mas precisamos quebrar paradigmas. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Se um homem é um traficante de drogas e fica rico e constrói um big de um patrimônio comprando prédios aqui em BH, e tem 2 filhos aqui da Getsemane que nunca usaram drogas, meninos de ouro, e esse pai morre, quem fica com o patrimônio dele? Os filhos bonzinhos da Getsemane. Mas por que? Eles nunca venderam droga, eles nunca usaram droga. Porque são filhos. Se são filhos, são herdeiros. Faz o contrário, o homem é bom, trabalhador, construiu a vida com o suor do rosto, e tem 2 filhos que se perderam e fazem tudo errado, e esse homem trabalha, e os filhos só gastam. Quando esse homem morrer, para quem ficará o patrimônio? Para os filhos. Mas os filhos não fizeram nada para construir esse patrimônio. Mas você não é herdeiro porque faz alguma coisa. Você é herdeiro porque você é filho. E aí tem 2 leis espirituais. Uma é a lei da responsabilidade, a outra é a lei da herança. A responsabilidade, aquilo que está em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a lei da responsabilidade pessoal. Mas tem uma lei da herança. Visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E um suicídio pode ser resultado de um derramamento de sangue numa família, sim. De um aborto praticado por uma bisavó, sim. Pode ser a causa de mortes prematuras numa família. E esse livro trata com profundidade esse assunto. Eu estimulo você a entrar no meu canal oficial no YouTube, Tânia Tereza Oficial. Lá tem vídeos sobre esse assunto, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Nós vamos desmontar uma estrutura religiosa na nossa cabeça que impede de ver essa verdade. Mas na nossa casa nós estamos vendo, repetindo, nos nossos filhos, aquilo que aconteceu no passado. Manual de Guerra é um livro para quem gosta desse assunto de libertação, um aprendizado para trabalhar com libertação. Tem mais coisas nessa área que não tenho mais aqui, mas tenho para oferecer a você. Então vamos lá. Hoje pela manhã, quando eu acordei, Deus me deu um texto ao abrir os olhos. Eu falo... Não, pastor. Eu falo que quando você é um despenseiro da palavra de Deus, e é o que nós somos, Deus ministra a palavra através de nós. Ele diz: como crerão, se não há quem pregue. Mas a palavra é dele, e é o Espírito que usa a palavra para chegar ao seu coração. Mas quando nós somos despenseiros da palavra de Deus, despenseiro é quem cuida da despensa. E o dono da casa, ele escolhe o que ele quer que sirva de comida. Se o dono da casa chegar para você e falar pizza, você corre, vai pegar o trigo, vai pegar o queijo mussarela, vai pegar os ingredientes de uma pizza e montar uma pizza. Se o dono da casa chegar para você e você é o despenseiro e ele disser estrogonofe, você corre para pegar o filezinho que já está cortado em cubinho, vai pegar o creme de leite, vai montar um estrogonofe. E hoje pela manhã o despenseiro disse para mim essa palavra que eu falei para você: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas disse também: eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele virá para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Deus está dizendo, Deus, para que Deus, não venha ferir a terra com maldição. Nos últimos dias eu vos enviarei o profeta Elias.
Deus não está falando de uma reencarnação de Elias. Na Bíblia você sabe como funciona. O homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Ele não está falando de Elias reencarnado. Ele está falando do espírito que havia em Elias vir neste tempo. Ele estava falando do Espírito Santo que atuou em Elias e deu a Elias ousadia, intrepidez e coragem para confrontar o que existia naquele tempo. E aí ele diz que enviaria esse profeta. É assim que termina o Velho Testamento, que vem esse Espírito, esse mesmo Espírito profético, para trazer aos pais e aos filhos o convencimento da necessidade da conversão de uns aos outros, para que Deus não ferisse a terra com maldição. E aí você, como despenseiro, vai procurar a história de Elias. E eu vou fazer um resumo do resumo para você, porque temos muito que falar. Elias foi um profeta levantado por Deus no tempo em que Acabe governava e Jezabel estava lá com a sua influência sobre Acabe. Era um governo de trevas, um governo sem temor de Deus. Um governo onde o templo do Senhor era usado para adoração de Baal, adoração de demônios. O governo estava associado ao império das trevas. O governo não tinha nada, absolutamente nada, de temor de Deus. E aí se levanta o profeta e confronta o líder da nação. Confronta Acabe. E esse confronto, essa palavra de confronto, ela foi uma palavra profética. Não vai chover, não vai haver orvalho, não vai haver. E a chuva, queridos, a chuva era a base de toda a economia. Os homens plantavam, era agricultura e pecuária, planta e tem que ter o capim para o gado comer, e não tem comida para o animal morre, então morrem as plantas e morrem os animais, acaba a agricultura e acaba a pecuária. Não vai chover, Deus vai pesar a mão sobre a terra. E foi o que aconteceu, e Elias teve que fugir. Às vezes, queridos, eu falo que a estratégia de Deus é fugir. Às vezes é confrontar e às vezes é fugir. Um dia o anjo falou para José: pega o menino e foge, porque Herodes vai matar o menino. Mas Deus tinha poder e autoridade para matar Herodes. Mas o menino teve que fugir. Elias teve que fugir, ficar foragido 3 anos e meio. 3 anos e meio perseguido, escorraçado, escondido, vivendo numa terra estranha. Chegou a viver na Síria, na casa de uma viúva pobre, uma mulher que tinha um filho, um órfão, humilhado, envergonhado. Por isso que um dia ele entrou embaixo de um zimbro e falou: Deus, eu não aguento mais. Uma depressão reativa, perdas, humilhação, perseguição, 3 anos e meio, comendo o mínimo do mínimo do mínimo. Uma hora um corvo alimenta com uma carne crua, porque o corvo não fazia uma fritadinha com certeza. Outra hora é uma viúva pobre dando pão e água, pão e água, pão e água. E esse homem chegou no limite do insuportável. Um dia ele falou: Deus, eu não aguento mais. Porque quando parecia que ia acabar a guerra continuou mais um pouquinho. Mas quando ele confronta Acabe, quando ele abre a boca profética para confrontar Acabe, naquela hora os céus estão ali para confirmar a palavra dele. A palavra profética da igreja neste tempo. A palavra profética que a igreja está levantando contra tudo que há de errado à nossa volta. Ela está tendo sim o amém de Deus nas regiões celestiais. Deus está dizendo sim, amém, quando dizemos chega. Nós não queremos mais viver em desalinho com a palavra. Nós não queremos mais ver os nossos filhos viverem em desalinho com a palavra. Lá no Éden, haviam 2 árvores. A árvore da vida é Jesus. E a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Todo conhecimento sem Deus é conhecimento do mal. Desde a mais tenra infância, as crianças têm sido introjetadas com um conhecimento que tira Deus de cena. Por isso que os jovens entram para a universidade, e aí toda a filosofia, toda a sociologia e toda outro conhecimento científico e tecnologia sem Deus
é o conhecimento que vai levar para fora da presença de Deus. Projetos que começam a ser lançados de crescimento, de avaliação pessoal, onde a autoajuda é mais importante do que a ajuda do alto. Onde o homem se resolve, é o hedonismo, é a alta satisfação. Eu preciso me dar bem, eu preciso ser feliz. Por que você vai largar a sua esposa, meu moço? Por que você vai largar a sua mulher com 4 filhos? Ah, porque eu quero ser feliz. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser obediente. E quando você é obediente, a felicidade chega na sua vida. O texto original do último livro, que é Malaquias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Para quê? Para quê? Para ter uma voz profética que converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Queridos, desde 1964, desde 1960, desde os anos 60, uma potestade, um principado de rebelião começou a governar na terra. Eu não confio em ninguém com mais de 30 anos. Quem tem 30 anos? Seus pais. Você não confia neles? É proibido proibir. Quem é que proíbe? Seus pais, porque quer colocar limites. Você não confia nos seus pais? Vai para a balada, enche o corpo de prazer, adquire AIDS. A hora que você estiver morrendo no hospital, eu quero ver se um amigo seu da balada vai cuidar de você, ou serão seus pais, que vão estar lá te limpando na sua sujeira do hospital. Agora não falo mais bença pai, bença mãe. Não falo mais bença pai, bença mãe. É vergonhoso, isso daí é mico. Pois olha, cada vez que o teu pai e tua mãe abrem a boca para te abençoar, tem um sim, um amém no céu. Tem um sim, um amém nas regiões celestiais. Você não tem ideia o quanto isso é espetacular. No mesmo texto da Bíblia, que é o conjunto dos 10 mandamentos, onde está escrito: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, está escrito também: honra teu pai e tua mãe. Deus colocou nos 10 mandamentos a honra aos pais. Tem o status de 10 mandamentos, honrar pais. Que diferença tem os 10 mandamentos dos outros? Que diferença? Vou te contar. A Bíblia tem leis que são civis, cerimoniais, leis morais, leis penais, mas a Bíblia tem uma lei espiritual imutável, que são os 10 mandamentos. Por que é imutável? Porque ela é toda constituída, vou falar como juíza, de cláusulas pétreas, não muda. Sabe por quê? Porque não foi um texto que Deus falou para Moisés. Todo o resto da lei, Deus fala para Moisés: Moisés, vai aos filhos de Israel e diz isso. Moisés, vai aos filhos de Israel e diz isso. Nos 10 mandamentos, Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. O trono do céu desceu e Deus escreveu os 10 mandamentos. Moisés, irado, quebrou a tábua de pedra, ficou bravo porque viu um bezerro de ouro construído pelo povo. Deus falou: traz outras tábuas, precisa ficar escrito. Não vai passar, passarão céus e terras, não vai passar. Honrar pai e mãe é princípio espiritual para se dar bem na vida. Honrar pai e mãe é princípio espiritual para viver muito e para viver bem. Aí você encontra uma geração que desonra a sua família. Encontra uma geração que não percebe a importância da bênção paterna, da honra paterna, materna. Uma geração que arrebita o nariz e começa lá nos anos 60. Rebelde era o nome do conjunto que eles gostavam de ouvir, os rebeldes. E a rebelião, que é um pecado de feitiçaria, como de feitiçaria, entra no coração do jovem. Ele não quer mais conselhos, ele não quer mais ouvir a voz dos seus pais. O que serviu para você não serve para mim. Ele não sabe que Deus não muda e Deus não quebra princípios. Depois que quebra muito a cara, Deus não quebra princípio, é o princípio que te quebra. Depois que quebra muito a cara por aí, onde tudo é errado, não passa no concurso que quer, o negócio que abre não dá certo o vestibular, o casamento vai para o ralo,
Aí é que ele vai pensar, meu Deus, eu desonrei meus pais. Aí está a origem. Aí está a causa. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física, não há tempo e não há espaço. Eu tenho uma desonra que eu fiz com 17 anos de idade e eu tenho 70, será que se perdeu no tempo? Não, porque o que apaga a transgressão é arrependimento, só isso. Arrependimento, confissão de pecados. Eu conto uma história, eram duas mulheres, parecia que a história era a mesma. 2 casamentos indo por água abaixo, 2 mulheres santas casadas com 2 homens ímpios, 2 mulheres vivendo muito mal, porque os maridos promíscuos, beberrões, e as 2 vêm pedir oração, e você pensa, é a mesma coisa, é igualzinho, e vai orar o pacote, já ora para as 2 de uma vez, é tudo igual. Mas quando você vai conversar com um e com outro, não é tudo igual. Uma delas casou, depois se converteu. Ela casou quando ela estava no mundo, na baderna, na balada, na droga, na promiscuidade. E aí ela se converte, ela quer a casa dela na presença de Deus. E há uma promessa bíblica: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E essa mulher pode invocar do céu o cumprimento dessa promessa. Ela pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, tem uma promessa na tua palavra, o Senhor não mente, o Senhor é fiel e o Senhor zela pela tua palavra, o Senhor diz que a mulher santa santifica a casa e há uma promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, eu quero a salvação do meu marido, dos meus filhos, porque a impiedade do meu marido impede que os meus filhos sejam libertos e salvos, porque ele está deixando uma herança maligna para os meus filhos. E a outra mulher não é a mesma coisa. A outra mulher não pode orar invocando o favor de Deus. O sim, o amém de Deus virá para essa mulher que se converte, que quer arrumar a vida dela. A outra mulher não, nasceu no Evangelho, foi criada no Evangelho, conhecia a palavra, estava escrito, não case com um filho de Deus estranho, escolha dentre os filhos do meu povo. E ela arrebitou o nariz, escolheu alguém que os pais não aconselharam que escolhesse, ou melhor, os pais desaconselharam. O líder dela, o pastor dela falou, minha filha, espera, ora por esse homem, depois que ele se converter, você casa com ele. E ela arrebitou o nariz e diz, eu sei o que é melhor para a minha vida. E agora está chorando, comendo o pão que o diabo amassou. Ela é filha de Deus, ele não é, ele é filho de quem? Você não é filho de Deus, você é filho de quem? E quem é o sogro dela? É o cão, que de vez em quando entra na casa e faz a confusão. Até apanhar desse marido ela já apanhou. E aí ela vem chorando, e você vai orar do mesmo jeito? Vai pedir o favor de Deus? Não, não, não. A maravilha é que esse mesmo Deus que libera o favor para o cumprimento da promessa, ele também é um Deus misericordioso. A misericórdia dele se renova a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Mas como é que você achou na misericórdia de Deus? Arrependimento e confissão. Essa mulher de Cá precisa reconhecer o que fez errado com os seus pais. Precisa reconhecer que fez sua mãe chorar, afrontou a sua família a fazer escolhas erradas. Aí você fala para ela, ela fala, mas olha só, pastora, minha mãe é boazinha. Uma semana depois, a minha mãe estava me levando um bolo de cenoura coberto de chocolate, ficou tudo bem. Eu falei, você não está entendendo. Não é o perdão da sua mãe que muda a sua história, é o seu arrependimento. Falei para ela, você quer ver uma coisa? Na cruz tem o perdão para 7 bilhões de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. A liberalidade do amor de Deus, do perdão de Deus é para toda a humanidade. Está todo mundo salvo? Não. Quem está? Quem vai à cruz com arrependimento e confissão. É a sua postura que vai mudar o quadro espiritual. E aí o seu marido pode até se converter, porque o seu coração vai se quebrantar, e um coração quebrantado, Deus não resiste. Mas o arrependimento e a confissão são condições sine qua non, é pré-requisito para que o perdão seja
alcançado por qualquer pessoa. Por que Deus desistiu de Saul e Deus não desistiu de Davi? Qual foi o pecado de Saul? Terrível. Não, foi para nós brando. O pecado de Saul foi desobedecer um comando de guerra. Deus falou sobre os despojos de guerra, e ele só desobedeceu em relação aos despojos de guerra. E o pecado de Davi? O pecado de Davi foi terrível, esse foi. Adultério, homicídio, dissimulação, mentiras. E Deus não desistiu de Saul, desistiu o profeta Samuel. Profeta aprovado por Deus, foi orar para Saul. Sabe o que Deus falou? Não ora não. Eu não escuto a tua oração. Eu desisti dele. A rebelião dele é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é teimosia. É como a idolatria. E aí, por que Deus não desistiu de Davi, desistiu de Saul? Sabe por quê? Porque na onisciência tem a presciência de Deus, e no dia do pecado de Davi, Deus já viu o arrependimento de Davi lá na frente. E Deus nunca viu o arrependimento de Saul. Saul justificava o seu pecado, mas não se arrependia dele. É o nosso arrependimento pelos erros praticados com os nossos pais que vai mudar o quadro da nossa história, queridos. Muitas pessoas vêm ao pastor Jorge sofrendo com os seus próprios filhos, e nunca contou para o pastor Jorge como ele foi como filho, o que aprontou quando ele era filho. Ele está colhendo o que plantou. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu visitarei, para que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Presta atenção, o texto tem uma ordem. A ordem é primeiro a conversão do coração dos pais aos filhos, e em seguida dos filhos aos pais. Eu inverti na hora de começar a pregar, porque eu queria falar um pouquinho da minha história e da paternidade no segundo tempo. A figura paterna, ela é tão importante na vida dos filhos, queridos. A figura paterna é tão importante na vida dos filhos, que eu vou dizer uma coisa para você: até a identidade sexual dos filhos. Pode haver confusão, e toda essa demoníaca atuação na cultura só se aproveita disso se houver uma família com a paternidade errada. Você sabia que a figura paterna, ela fixa a identidade sexual dos filhos? Imagine um homem que tem uma menininha, um menininho, ele tem um casalzinho. Imagine que esse homem é bom, é um pai protetor, provedor, carinhoso, um pai que estimula, um pai que dá afeto na medida certa, e ele tem um casal de filhos. Aí o menino olha para esse pai e ele vê um herói, ele vê um modelo que ele quer copiar, e ele quer ser homem igual o papai. Pode vir à escola e enfiar o que quiser nele, ele vai querer ser homem igual o papai, porque ele vê um modelo que é divino de paternidade colocado diante dele, e é um modelo que faz bem para ele. A menina olha para esse homem bom, tudodebom.com, mesmo pai, tem 2 filhos, ela não vê um herói, ela vê um príncipe, ela vê alguém que é um modelo que ela vai escolher para casar. Você pergunta para as menininhas: quem é o teu namorado? Ela fala: meu pai. Com quem que você vai casar? Com o papai. Quando você vai ver meninas vivendo em promiscuidade, deitando no braço de tudo que é homem que aparece, vai tratar dessa menina. Eu estou falando porque há 40 anos eu trato de pessoas espiritualmente. Tem um seminário, chama Silk, está na 37ª edição. Eu não estou brincando de fazer libertação. Você pega uma menina que tem um mapeamento de ter deitado com mais de 30 homens, é a prostituição, é a promiscuidade exacerbada. Você vai tratar dessa menina, ela está procurando um peito de pai, que não foi dado para ela. O abraço que ela precisava na infância, escutar o coração do pai, no colo do pai, ela não teve.
E aí a identidade sexual fica confusa. Você vai tratar de pessoas que buscam libertação nessa área, e muitas pessoas buscam. Estão querendo ficar livre dessa inversão de papéis. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, pastora, me ajuda. Agora mesmo, acabamos de ajudar uma moça que fazia 17 anos que estava vivendo tudo errado. Você vai ver a falta de pai, a falta da paternidade. Mas por que, pastor, é tão sério? Por quê? Porque o pai foi colocado na vida de uma criança para tipificar Deus, para representar Deus. A figura paterna é quem vai fazer a criança ter facilidade de um dia se jogar nos braços de um Deus Pai. E aí tem um pai que abusa sexualmente, ela não vai querer Deus. Deus é abusador, então? Porque você vai chegar para ela e dizer, Deus é pai. Não, pai é abusador. Tem um pai que não é provedor. Tem um pai que estufa o peito e é capaz de falar, eu suei a camisa para fazer meu patrimônio, construir o meu capital, agora o meu filho que se vire, ele não vai ter nada de mim, ele que vá trabalhar para construir o que é dele. Oh, querido, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Os filhos vão herdar dos pais. É honra para os filhos dos filhos herdarem aquilo que deixamos. E aí tem um pai, unha de vaca, unha de fome. Meu pai vestia linho. Meu pai usava perfume importado e eu tinha que ir para o lixo de Aquidauana para catar metais, colher quebrada, tampa de bule destruída, ferro elétrico destruído, para comprar docinho na padaria. E no lixo de Aquidauana não tinha só metais que virava dinheiro no ferro velho da cidade. Tinha o papel higiênico sujo da cidade inteira, tinha o lixo doméstico da cidade inteira, não havia reciclagem. E uma criança descalça, sem luvas, catando lixo, junto com a colher quebrada, vem verme, vem hepatite, vem tudo. Manchas na pele, dores de cabeça, barriga inchada. Era uma filha jogada fora. Minha mãe usava drogas. E o homem que vendia drogas para minha mãe foi o meu abusador. Com 9 anos de idade. Tem algo terrível nesse negócio de abuso sexual. Tem algo terrível, eu vou dizer aqui. Vai ficar gravado, porque eu sei que está sendo publicado ao vivo esse momento. Você vai ver a história de abuso sexual. A maioria dos abusos ocorre entre 8 e 9 anos de idade. A maioria dos abusos. Você vai conversar com as pessoas que sofreram abuso, é essa fase. Raramente é 6 anos. É 7, 8, 9, 7, 8, 9. Havia uma quadrilha de pedófilos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Ministério Público ficou rastreando ligações telefônicas, descobrindo pelas ligações telefônicas quem estava envolvido nesse negócio. E aí nessas ligações tem uma conversa de um pedófilo famoso em Campo Grande, com uma cafetina que assediava as crianças para ele. E a cafetina diz assim para ele, eu encontrei uma menina, ela tem 11 anos, mas ela é franzina, ela tem o corpinho de 9. E aí o homem do outro lado asperamente dizia, mas eu já falei que acima de 9 não me interessa. E ela volta a carga, mas ela é tão miudinha, quem olha para ela vai pensar que ela tem 9 anos. E aí a voz do outro lado, mais áspera ainda, diz para ela, eu já te falei que é só até 9 anos, porque tem que ter cheiro de criança ainda. É o que você está escutando. Agora vai cuidar dessas crianças que são tocadas pelos pedófilos. Eu sei contar como é. A falta do abraço do pai faz a criança procurar o abraço do pedófilo. Enquanto os pais não dizem, meu filho, meu querido filho, o pedófilo passa a mão no cabelo e fala, você tem cachinhos dourados, você é tão bonitinha. A falta da proteção paterna, a falta da provisão paterna, a falta da atenção paterna, queridos, escute bem. O mundo ficou tão cheio de atividades
Você tem tantas redes sociais para cuidar. Você precisa de tantas coisas para conhecer. Você acaba negligenciando aquilo que tem absolutamente maior valor. Deus não vai perguntar quantos cartões de crédito você tem. Não vai perguntar quantos imóveis tem na sua declaração de imposto de renda, quantas línguas você fala. Mas Ele vai perguntar: cadê a herança que eu te dei? Você viu apresentada 2 crianças aqui no altar, são heranças do Senhor. Homens não fazem filhos, eles recebem filhos da parte de Deus. Cada uma dessa criança é um espírito que tem uma alma, que está dentro de um corpo, que Deus envia para a terra com um propósito determinado, e se for conduzido nos caminhos certos, ou no caminho certo, vai chegar no lugar certo, no final certo. Mas aí a mamãe está tão ocupada que quem cria a criança é a televisão, é a babá. E a babá tem que dar trabalho, mas não tem que dar afeto. E aí lá fora vai ter o traficante de drogas que vai chamar ele de brother. Ô brother, vem cá. O pai nunca tem tempo para conversar. Pai, vamos brincar? Eu estou ocupado, eu tenho um relatório para fazer. Pai, vamos brincar? Eu estou ocupado, eu tenho que ir para o inglês. Pai, vamos brincar? Eu estou ocupado, eu tenho que fazer uma visita. Pai, e está sempre ocupado. Um dia o menino falou: pai, o senhor ganha muito, porque o senhor é muito ocupado. Ganho tanto. E o menino: não vou mais incomodar o senhor. Não vou mais lhe incomodar, meu pai. Passam 3 meses, um dia o pai chega e encosta o carro na garagem. E o menino sai lá fora, o pai desce do carro, e o menino está com um sorriso de orelha a orelha, abraçado em 3 latas vazias de leite ninho, e fala: pai, surpresa! Desde aquele dia que eu perguntei quanto o senhor ganha, eu estou juntando dinheiro. E essas 3 latinhas estão cheias de moedas. Eu lavei o carro do vizinho, eu cuidei do cachorro da vizinhança toda, eu cortei a grama, eu guardei o dinheiro da merenda escolar, eu juntei tanto. E eu já fiz a conta: pai, eu joguei tanto no mês, tanto numa semana, tanto num dia, tanto numa hora. Aqui tem dinheiro para pagar 2 horas para o senhor. Brinca comigo, pai, 2 horas. Você sabe por que a escola pode, em 4 horas, enfiar lixo na cabeça das crianças? Porque nas outras 20, ela está jogada em algum lugar. Ela está jogada em algum lugar. Quantos atendimentos fazemos de pedido de socorro? De pessoas que falam: eu só queria um abraço do meu pai, mais nada. E a mãe? A mãe? Muito importante. Se o pai representa a paternidade de Deus, a mãe representa a presença do Espírito Santo. A mãe é a consoladora, a mãe é que revela o pai. Se a mulher nunca contar quem é o pai da criança, a criança não vai saber. É a mãe que revela as coisas, os segredinhos, os tesouros escondidos. Ela vem tipificar o Espírito Santo. Aí uma criança que tem falhas: pai e mãe, pais, converterei o coração dos pais aos filhos. Uma criança que tem problemas com mãe, com pai, cresce, se torna um adulto incapaz de chegar ao coração de Deus como filho. Vai virar um religioso se vier para a igreja. Vai virar um religioso, ele quer Deus num alto sublime trono, grande, alto, poderoso e tremendo, mas ele não vai querer Deus como pai. Quando Jesus veio, ele veio confrontar os religiosos. Os religiosos nas praças faziam aquelas orações de peito em pé: ó Senhor da glória, majestoso, poderoso tu és. Jesus chegou e falou: quando você orar, fala: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Deus quer ser pai. O estrago que o diabo faz das famílias, tirando a paternidade, tirando a maternidade, vai ser impeditivo de ter uma intimidade com Deus e impeditivo de receber o Espírito Santo. A criança cuja mãe foi fria ou drogada em cima de uma cama, como a minha mãe viveu muitos anos,
ela vai demorar tanto para abrir o coração para o mover do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que ensina os mistérios do reino dos céus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu converterei o coração dos pais aos filhos. Queridos, o mundo está como está. E vou falar da nossa nação. O inferno prosperou em tantas coisas nessa nação, porque nós estivemos longe da palavra de Deus dentro da nossa casa. Uma sociedade é formada por famílias. Eu sei porque eu vivi a família mais errada do planeta. Mas tenho uma boa notícia para você. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu não posso dar o que eu não recebi. Aí vira um ciclo repetitivo de erros. Meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu vou ser assim também. Com Jesus você pode dar tudo que você não recebeu. Com Jesus eu me transformei numa mãe carinhosa. Com Jesus eu me transformei em alguém que os filhos são prioridade. Eu tenho até bisneto agora. Eu inventei uma regra desde os meus filhos. Nunca fui beijada, nunca fui tocada pelos meus pais, fui tocada pelo pedófilo. Eu inventei uma regra, eu estou no carro, eu vou levar a criança para a escola, tem sinal vermelho, para que presta o sinal vermelho? Para parar e para beijar. Aproveita para beijar seu filho. Aproveita para dizer eu te amo, você é um tesouro na minha vida. Deus confiou você para mim. Olha para os seus pais, olha essa criança. Sabe quantos anos essa criança vai demorar até se tornar um adulto? Sabe quanto trabalho vai dar? Sabe quantas vezes essa mãe vai andar pela casa segurando essa criança pela mão, para ela se endireitar, ter noção de perigo para não jogar daqui do alto? Sabe quanto ela vai gastar com fralda, com leite? Sabe o quanto esse pai vai trabalhar? Vão perder noites de sono para fazer essa criança virar um homem de bem? Aí um dia cresce, arrebita o nariz e fala: não se mete na minha vida. Foi você que se meteu na vida deles. Eles estavam muito bem sem você. Foi você que nasceu e eles cuidaram de você. Todo o nosso comportamento fora da palavra de Deus no que se refere a relacionamento de pais com filhos abre janelas espirituais para a maldição vir na terra. É Deus que diz isso, não sou eu. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, se a desconexão dos pais com os filhos traz maldição para a terra e faz prosperar o mal, como nos dias do profeta Elias, então tem conserto isso? Tem. Como que fazemos? Vamos nos converter uns aos outros. Vai lá, pede perdão, faz conserto, procura seus pais. Sabe o que eles vão dizer? Não, eu já esqueci. Pai, eu sei que o senhor esqueceu, mas importa que eu vou zerar isso do mundo espiritual. O senhor esqueceu, mas o diabo não, e eu preciso tirar da mão do diabo a nossa história. Pai, ainda tem tempo para você ser um pai amoroso, atencioso, cuidadoso, manifestar Deus na vida do seu filho. Até hoje não fez isso, seu filho tem 40 anos, ainda bem que seu filho está vivo. Pior seria você chorar no caixão dele, porque se você foi mau pai, ele pode responder sendo mau filho, e a vida dele ser encurtada. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, que teu Deus te dá e te vá bem. Honra teu pai e tua mãe. Desonra, vai morrer cedo. Muitos filhos desonram os pais, porque os pais deram causa. É hora de fazer essa conversão, igreja. Hoje é um dia bom para isso. Eu vou continuar só um pouquinho e vamos orar. Elias confrontou o governo corrupto. Elias confrontou os profetas de Baal. As trevas não prevalecem contra a voz profética da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a voz profética da igreja.
E a igreja se levantou para profetizar novos tempos, e virão novos tempos. A igreja se levantou para profetizar que tempo de chuva virá. A sequidão vai acabar. Mas eu quero dizer que aconteceu algo, pastor Jorge. Aconteceu algo, era tempo de seca total. 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho, tudo estava morrendo, tudo estava destruído, plantações, não haviam colheitas perdidas. E aí o profeta falou para o povo: eu quero água. Eu vou fazer uma oferenda para Deus para confrontar o inferno, mostrar a Deus quem Ele é, porque Ele começa dizendo para o povo: até quando vocês vão cochear entre 2 senhores? Escolhei hoje Deus ou Baal. Para de ficar no meio do caminho, para de ficar lá e cá, justificando para fazer o que Baal gosta. É hora de escolher: ou eu sou luz ou eu sou trevas. Quem eu sou? Filho da luz ou filho das trevas? E aí Elias manda buscar água em tempo de seca. Presta atenção, água em tempo de seca, sabe o que significa? Significa que mesmo você estando desempregado, mesmo você estando passando um perrengue financeiro, mesmo a tua vida estando toda errada, porque a nação se transformou no que se transformou, nessa manhã o Senhor diz para você: quer virada? Quer? Pois então é cântaros de água em tempo de seca. É uma oferta sobrenatural. Eu acho que quando aqueles emissários de Elias chegaram nas casas, pastor, e diziam assim: o profeta mandou buscar água. Água? Não tem mais nada, só tem um restinho aqui. Esse restinho meu filho vai beber até morrer. O profeta dizia: então manda esse restinho, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Chegava noutra casa, água. O profeta quer cântaros de água, mandou buscar 3 vezes. Mais água, porque nós vamos ofertar para o Senhor em tempo de seca. Nós vamos ofertar o que é mais precioso em tempo de seca: é água. E eu acho que quando batia o mensageiro na casa, a dona da casa falava: mais água, água vale ouro para mim. Eu tenho um pouquinho de água, isso vale mais do que ouro. E ele dizia: pois entregue o seu ouro para o Senhor. Cântaros de água em tempo de seca. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: a igreja na terra chamada Brasil, nesse dia, tinha que fazer uma oferta sobrenatural para o Senhor. Tinha que provar a fidelidade de Deus, que já é real, porque quando você traz algo ao altar, você não está fazendo nada mais do que dizer: Deus foi fiel comigo, Ele fez chegar água na minha casa, e é da água que Ele fez chegar na minha casa que eu estou levando para Ele. Ele me deu primeiro, Ele me entregou primeiro, e eu confio nesse Deus que vai vir tanta água, que os meus filhos que tiveram que fugir para outras nações vão voltar. Eu confio que vai ter tanta chuva, pastor Jorge, tanta chuva, que nós vamos ter abundância para as nações ao redor virem pedir ajuda. Eu creio. E eu creio que o nosso ato profético, no dia de hoje, de oferecer cântaros de água em tempos de seca, vai mover a economia dessa nação. Eu creio. Olha, eu vou dizer para você uma coisa: eu sei o que Deus faz quando quebramos no mundo espiritual as causas. Se você faz nesta hora essa oferta sobrenatural de água em tempo de seca,
e chegar na sua casa hoje, fazer a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, você vai ver o que vai acontecer nesta nação. Não fique esperando de homens, mas fique esperando do Deus que fez todas as coisas. Sabe o que eu tenho profetizado nesse altar? Cadê a bandeira? Coloca aí para nós. Eu tenho profetizado que o que está escrito na insígnia da bandeira, ordem e progresso, é o que vai acontecer nessa nação. Ordem e progresso. Ordem e progresso é o que vai acontecer nessa nação. Levante-se, fique em pé, fique em pé. Eu quero que você venha ofertar água em tempo de seca. E enquanto você estiver fazendo isso, ao mesmo tempo, eu vou estar orando pelas famílias que estão aqui, para que tudo que estiver quebrado, tudo que estiver partido, tudo que estiver fora do lugar, seja alinhado com os céus. Relacionamentos quebrados, desonras estabelecidas, filhos perdidos na sua identidade sexual, casamentos à beira do abismo, vida financeira rota. O Senhor vai colocar as coisas no lugar. Eu profetizo tempos de chuva.